Olá, senhoras e senhores, beleza? No vídeo de hoje eu vou resolver com você a prova de matemática do concurso da Polícia Militar do Rio Grande do Norte para o cargo de soldado, prova essa que aconteceu no ano de 2006. Se você está se preparando para concursos militares das regiões Norte e Nordeste do Brasil, dá uma olhada nessa playlist que vai aparecer aqui agora, onde você encontra só provas militares, especialmente para o cargo de soldado, de estados das regiões Norte e Nordeste do Brasil. Valeu? Dá uma conferida lá. E claro, antes de começar a resolver as questões desse vídeo, peço o seu apoio para ajudar o canal a crescer. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve, dá essa força aí. Clica nessa carinha aqui do lado, clica no botão vermelho inscrever-se e pronto, está resolvida a questão. E também compartilha o link desse vídeo, o link do canal, nas suas redes sociais. Valeu? Agora sim, a gente pode começar a resolver as 20 questões dessa prova. Vem comigo! Essa primeira questão dizia: após receber seu salário de R$ 780, um cidadão gasta a metade com aluguel e alimentação e 1/3 do restante com a escola do filho. Com base nessa informação, é correto afirmar que sobrará para outras despesas a quantia de quantos reais? Bom, essa é uma questão típica de fração, é um probleminha de fração, né? O carinha ganhava R$ 780 e ele gastou a metade do salário dele com aluguel e alimentação. Quanto que é a metade de 780? Para a gente saber, basta a gente dividir 780 por 2, né? 780 dividido por 2 dá 390, ou seja, ele gastou R$ 390 com aluguel e alimentação e sobrou na mão dele a outra metade do salário, sobraram R$ 390. Aí o problema fala que ele gastou 1/3 do restante com a escola do filho, ou seja, a escola do filho custou 1/3 do que estava na mão dele, 1/3 de 390, que é o restante do salário dele, ok? Como que a gente faz 1/3 de alguma coisa? Basta a gente multiplicar 1/3 vezes essa alguma coisa, tá? Você substitui o de e o do por uma multiplicação. Então, nesse caso, a gente vai ter 1/3 vezes 390. 1 vezes 390 dá 390. 390 dividido por 3 vai dar 3 dividido por 3 dá 1. 9 dividido por 3 dá 3. 0 dividido por 3 dá 0. Dá R$ 130. Então, para pagar a escola do filho, ele gastou R$ 130. O problema é saber com quanto ele ficou ainda de dinheiro, quanto ele ficou de dinheiro na mão, né? Então, ele tinha lá 390, depois de pagar aluguel e alimentação, gastou mais 130. Quanto que sobrou para ele? Sobrou 390 menos o tanto que ele gastou na escola do filho dele, né? Menos 130. 0 menos 0 dá 0. 9 menos 3 dá 6. 3 menos 1 dá 2. Sobrou na mão dele R$ 260. Então, essa era a resposta desta questão, beleza? Dúvidas! Se você tiver dúvidas para essa ou para qualquer uma das questões que eu vou resolver com você nesse vídeo, pode me escrever, deixa sua dúvida aqui embaixo nos comentários, que eu sempre respondo tentando te ajudar. Valeu? Vamos para a segunda questão. Um indivíduo esqueceu-se da senha de acesso a um computador. Lembrava-se que era formada com as letras A, B, C e D, ou seja, a senha tinha 4 dígitos, né? Sem repetição, e que A e B estavam sempre juntas nessa ordem e não se lembrava da posição das demais letras, do C e do D. Com base nessa informação, pode-se afirmar que a pessoa teria X tentativas para acertar a senha de acesso, portanto, X é igual a quanto? Então, a pessoa tinha uma senha de 1, 2, 3, 4 dígitos correspondentes às 4 letras, né? Aqui eu coloquei 3 possibilidades de senha. Por quê? Existe a condição que o problema deu, dizendo que A e B estavam sempre juntas e exatamente nessa ordem. Então, nessas possibilidades de senha que eu coloquei aqui, vamos posicionar o A e B, né? Então, o A e o B poderiam ser o primeiro e o segundo dígitos, poderiam ser o segundo e o terceiro dígitos, ou poderiam ser o terceiro e o quarto dígitos. Consegue visualizar? O A e o B poderia estar aqui, aqui, ou aqui, são as 3 únicas possibilidades. Então, resta agora a gente posicionar só o C e o D. Nesses 2 espaços, a gente tem que posicionar ou C ou D. Então, uma possibilidade de senha seria A, B, C, D, concorda? Mas o C e o D poderiam estar em ordem trocada, eu poderia ter A, B, D, C.
certinho? Aqui na segunda possibilidade, né, de combinação, a gente tem mais duas possibilidades. A gente pode ter CABD, como a gente pode ter DABC, certo? E aqui na última, mesma coisa, CDAB ou DCAB. Então, para cada um desses três conjuntos, existem duas possibilidades de senha, ABCD ou ABDC, CABD ou DABC, né? E aqui CDAB ou DCAB, 2, 2, 4 e 2, 6, ou seja, a pessoa teria que fazer no máximo 6 tentativas para conseguir acertar a senha dela. Então, essa é a resposta da questão, ok? Se você quisesse resolver essa questão usando conceitos de análise combinatória, você teria que usar os conceitos de arranjo. Por que arranjo? Porque a ordem das letras é importante. Quando a ordem é importante, a gente usa arranjo, não combinação. E você faria o arranjo de 3 elementos organizados de 3 em 3. Por que 3 e não 4, sendo que a gente tem 4 letras? Porque o A e o B funcionam como se fosse um único elemento, já que elas estão sempre juntas e exatamente nessa ordem. Quando ele fala que elas estão sempre juntas e nessa ordem, você pode considerar A, B como sendo um único elemento e eles vão ocupar um único espaço. Esse espaço do AB vai variar em relação ao C e o D. Por isso você faz o arranjo de 3 elementos, o AB, o C e o D, em 3 espaços para esses 3 elementos, ok? E aí você chega exatamente no resultado de 6 tentativas, que é a resposta dessa questão, certinho? Vamos para mais uma questão? Vamos lá! Para demarcar linhas laterais do campo de futebol de um quartel, gasta-se meio litro de solução aquosa de cal para cada 1 metro de marcação. Sabendo que o campo tem formato retangular e que o comprimento e a largura medem 80 e 45 metros, respectivamente, pode-se afirmar que o total da solução aquosa de cal a ser usada na marcação do campo é igual em litros a quanto? Quantos litros eles vão gastar de cal? Para a gente saber, a gente tem que determinar, a primeira coisa, qual é o tamanho, né, das laterais desse campo. O problema fala que o comprimento é 80 e a largura 45, só que o campo é um retângulo. Se ele é um retângulo, ele tem 4 lados. Ele tem 2 lados que correspondem ao comprimento de 80 metros e 2 lados que correspondem à largura de 45 metros, concorda? Então, qual que vai ser a medida desse campo? 2 vezes 80 dá 160, 2 vezes 45 dá 90. 160 mais 90 é igual a 250 metros, ou seja, o perímetro desse retângulo, o perímetro, o tamanho do campo, né, das laterais do campo, dá 250 metros. Agora, é só a gente fazer uma regra de 3. O problema falou que para cada meio litro de solução de cal, vai ser marcada 1 metro, né? Vai ser feito 1 metro de marcação. Meio litro de solução dá para marcar 1 metro. X litros de solução, que é o que a gente quer saber, vão ser gastos para marcar os 250 metros desse campo. É só a gente resolver a regra de 3. Multiplica aqui, ó, fazendo um x. X vezes 1 dá x. Isso vai ser igual a meio vezes 250. Meio vezes 250, 250 vezes 1 dá 250. Dividido por 2 dá 125, ou seja, serão gastos 125 litros de solução de cal. Essa seria a resposta dessa questão, beleza? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pode perguntar, deixe sua dúvida aqui embaixo nos comentários. Se tiver entendido, larga o joinha nesse vídeo. Deixa o joinha aí para positivar o vídeo, né? Vamos para mais uma questão? Essa questão de continha. Numa competição entre 3 soldados A, B e C de um quartel, o comandante propôs a resolução das seguintes operações. Então tem a primeira operação, a segunda e a terceira, né? Quem acertasse o resultado de pelo menos 2 dessas operações estaria livre do plantão do final de semana de carnaval. As respostas dadas pelos 3 soldados constam da tabela. O soldado A deu essas respostas, o B deu essas e o C deu essas respostas. Da análise dessas informações, pode-se concluir que quem ficou ou não no plantão. Bom, para a gente saber quem respondeu certo, né, ou respondeu errado, a gente tem que resolver essas continhas. Então, vamos resolver cada uma, né?
As raízes quadradas propostas aqui, 64, 81 e 100, são raízes de números que a gente consegue calcular de cabeça geralmente, né? Se a gente estuda bastante, a gente consegue calcular de cabeça. Mas vamos ver como é que você resolve raiz quadrada de um número que você não conhece, né? Se fosse o caso. Você tem que fatorar esse número, colocar em fatores primos, certo? Então, o 64, a fatoração de 64 é exatamente 2 elevado a 6, concorda? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64. Então, fatore os números que estão dentro das raízes. 81 é a mesma coisa que 3 elevado à quarta potência, e 100 é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Uma vez que você tem a potência, agora você vai pegar o expoente da sua potência e dividir pelo índice da raiz. Se a raiz é quadrada, qual que é o índice que está aqui na raiz? Se é raiz quadrada, o índice é 2. Então, você vai dividir o expoente pelo índice. A base continua sendo a mesma, ok? 6 dividido por 2 dá 3. Então, o resultado de raiz de 2 elevado a 6 é igual a 2, a base é a mesma, elevado a 3. Por que 3? 6 dividido pelo índice da raiz. 6 dividido por 2, ok? 2 elevado a 3 é 8, certo? Aí você vai ter mais 2 vezes raiz de 3 elevado a 4. Mantém a base 3 e divide aqui o expoente pelo índice da raiz. 4 dividido por 2 dá 2. Então, a resposta vai ser 3 elevado a 2. 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. Raiz de 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. 2 dividido por 2 dá 1. 2 dividido por 2 dá 1. Então, vai ser 2 vezes 5. 2 vezes 5 dá 10. Certinho? Sobrou uma conta de soma, multiplicação e subtração. O que você resolve primeiro? Resolve primeiro a multiplicação. 2 vezes 9 dá 18. Então, sobrou 8 mais 18, que dá 26. 26 menos 10 dá 16. Certinho? Vamos para a próxima conta. 2 ao cubo mais 5 ao quadrado. 2 ao cubo é 2 vezes 2, que dá 4, vezes 2 dá 8. 5 ao quadrado é 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Menos raiz de 16. Raiz de 16 dá 4. Nem fatorei aqui, porque raiz de 16 é bem tranquilo, né? Raiz de 16 é 4, porque 4 vezes 4 dá 16. 8 mais 25 menos 4 é igual a 29. Certinho? Por fim, a última conta envolve frações. Se você tem soma de frações, como é que você resolve? Você tem que tirar o MMC entre os denominadores, o MMC de 2, 3 e 4. Qual que é o mínimo múltiplo comum entre 2, 3 e 4? O MMC é 12, certo? Aí você vai pegar o MMC, dividir pelo denominador e multiplicar o resultado pelo numerador da fração. Assim, ó, 12 dividido por 2 dá 6, 6 vezes 1 dá 6, mais 12 dividido por 3 dá 4, 4 vezes 1 dá 4, mais 12 dividido por 4 dá 3, 3 vezes 3 dá 9, entendeu? Pega o MMC, divide pelo denominador da fração e multiplica o resultado pelo numerador. 6 mais 4 dá 10, 10 mais 9 dá 19. Então, o resultado aqui vai ser 19 dividido por 12. Sabendo as respostas, a gente vai ver quem acertou e quem errou as questões, né? Então, o soldado A marcou 16, 23 e 19 sobre 12. Ele acertou a conta 1 e a conta 3. O soldado B acertou as contas 1 e 2, né? 16 e 29. E o soldado 3 só acertou a conta número 2. Então, os soldados A e B não vão ficar de plantão, porque eles acertaram 2 das questões, e o soldado C, como acertou só uma, coitado, ele vai permanecer no plantão. Essa seria a resposta da questão, que diz que apenas C dará o plantão, certinho? Esqueci de falar, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tá vendo que tem escrito mostrar mais aqui embaixo? Clica nesse mostrar mais, vai se abrir a descrição do vídeo. Na descrição do vídeo eu vou deixar para você o link de várias questões com conteúdos semelhantes aos conteúdos presentes nessa prova. Para quê? Para você treinar. Treinar questões é uma das melhores formas de você fixar o conhecimento. Valeu? Vamos então para mais uma questão? Um reservatório inicialmente vazio, com capacidade para 8.000 litros,
recebe água à razão de 1.600 centímetros cúbicos por segundo. O tempo decorrido para que ele fique totalmente cheio é de quanto? Bom, essa questão é a questão de conversão de unidades de medida e provavelmente está entre as questões mais difíceis dessa prova. Olha só, ele deu que a capacidade do reservatório é de 8.000 litros e disse que o reservatório recebe água no volume de 1.600 centímetros cúbicos, não litros, a cada 1 segundo. Então, para a gente saber quanto tempo vai gastar para encher o reservatório, a gente tem que transformar ou esses litros em centímetros cúbicos ou esses centímetros cúbicos em litros, certo? Para fazer essa transformação, você necessariamente precisa saber que 1 centímetro cúbico é igual, equivale a 0,001 litro, ok? 1 centímetro cúbico equivale a 0,001 litro. Guarde essa informação, né? Aí eu optei em transformar esses 1.600 centímetros cúbicos em litros. Então, 1.600 centímetros cúbicos vão equivaler a x litros. Resolve essa regra de 3. 1 vezes x dá x, 1.600 vezes 0,001. Isso dá, como é que você faz essa multiplicação? Se você tem 3 casas decimais e tem o 1 aqui, né? Essa multiplicação, para resolver, basta você andar com a vírgula que está aqui, ó, depois do zero, 1, 2, 3 casas decimais para trás, tá? Sempre que você tiver um número decimal aqui e o 1 estiver aqui, você pode usar esse raciocínio, só andar com a vírgula, o mesmo número de casas decimais que tem nessa multiplicação. Então, 1.600 vezes 0,001 dá 1,6 litros. Então, 1.600 centímetros cúbicos equivale a 1,6 litros. Aí a gente sabe que esse reservatório enche 1,6 litros a cada 1 segundo. Então, ele vai gastar y segundos para encher 8.000 litros, entendeu? 1,6 litros, que é a mesma coisa que 1.600 centímetros cúbicos, são enchidos a cada 1 segundo. Então, 8.000 litros serão enchidos em y segundos. Só resolver essa regra de 3 também. 1,6 vezes y é igual a 8.000 vezes 1, que dá 8.000. O que você pode fazer aqui? Você pode pegar esse 1,6 que está multiplicando o y, passar para o lado de cá. Ele vai passar dividindo. Então, y é igual a 8.000 dividido por 1,6. Vamos fazer essa divisão. 8.000 dividido por 1,6. Se você tem um número decimal aqui, tem vírgula, tem que tirar essa vírgula para poder fazer a divisão. Como é que você tira a vírgula? Se é uma casa decimal, você pode multiplicar o 1,6 por 10, né? 1,6 vezes 10 dá 16. Se você multiplicou um lado por 10, você tem que multiplicar o outro lado também por 10. 8.000 vezes 10 dá 80.000. Eliminamos a vírgula, agora a gente consegue dividir. 80 dividido por 16 dá 5. Por quê? 5 vezes 6 dá 30, com 3, 5 vezes 1, 5, com os 3 foram 8, ou seja, 80 menos 80. 80 menos 80 dá 0. Agora a gente vai descer 1, 2, 3 zeros. Desci os 3 zeros, 3 zeros dividido por 16 vai dar 3 zeros, ok? Então, o resultado dessa divisão é 5.000. 5.000 o quê? 5.000 segundos. Vão ser necessários 5.000 segundos para encher esse reservatório completamente. Só que as respostas não estão em segundos, as respostas estão em horas, minutos e segundos. Então, a gente tem que converter esses segundos em horas, em minutos e em segundos. Você sabe que uma hora tem 60 minutos, correto? E quantos segundos tem dentro desses 60 minutos, né? Para a gente saber quantos segundos tem em uma hora, basta a gente multiplicar esses 60 minutos por 60. Por quê? Porque cada 1 minuto tem 60 segundos, né? 60 vezes 60 dá 3.600, ou seja, uma hora tem 3.600 segundos. Então, se foram gastos 5.000 segundos para encher o reservatório, dentro desses 5.000 segundos, existe uma hora. Existem 3.600 segundos, concorda? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai subtrair desses 5.000 segundos uma hora. Vamos subtrair 3.600 segundos para ver quanto tempo sobra.
5.000 segundos, que é o tempo gasto, menos o tempo de 1 hora, menos 3.600 segundos, dá 1.400 segundos. Então, a gente já sabe que aqui gastou 1 hora e sobrou 1.400 segundos. Agora, a gente tem que transformar esses 1.400 segundos em minutos. Para transformar segundos em minutos, basta você dividir por 60, porque 1 minuto tem 60 segundos, certo? Então, vamos fazer 1.400 dividido por 60. 1 não dá para dividir por 60, 14 não dá para dividir por 60, mas 140 dá para dividir por 60. 140 por 60 dá 2, porque 2 vezes 60 dá 120. 140 menos 120 sobra 20. Desce esse zero. 200 dividido por 60 vai dar 3, porque 3 vezes 60 dá 180, né? 200 menos 180 sobra 20. Não tem mais nada para descer. Se não tem mais nada para descer, para a divisão aí, não continua a divisão. Por quê? A gente precisa ter aqui um número inteiro, certo? Se eu acrescentar mais um zero aqui, eu vou colocar uma vírgula, não vou ter um número inteiro, vou ter um número decimal, né? Então, parei a divisão no número inteiro. Esses 1.400 segundos dividido de 60 em 60 vão dar 23 minutos e vão restar 20 segundos. Ou seja, esses 5.000 segundos equivalem a 1 hora mais 23 minutos mais o resto da divisão que está em segundos, mais 20 segundos. 1 hora, 23 minutos e 20 segundos. Essa é a resposta da questão, o número 4 aqui, 1 hora, 23 minutos e 20 segundos, certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pode perguntar. Talvez essa questão esteja entre as mais difíceis dessa prova, conversão de unidade de medida. Pega as questões que estão aqui embaixo na descrição do vídeo para você treinar. Tem outras questões de conversão de unidade de medida aqui embaixo, tá bom? Vamos para a questão 26. Essa questão é tranquila, questão de gráfico. Devido a um policiamento ostensivo, a média de criminalidade no bairro Felipe Camarão, em Natal, caiu linearmente e depois manteve-se constante durante certo tempo. O gráfico que melhor ilustra tal variação no índice de criminalidade é qual desses gráficos? Bom, para resolver essa questão, você tinha que ficar atento a duas partes desse enunciado. A primeira parte era essa aqui, ó, que diz que a criminalidade caiu linearmente. Quando ele fala que caiu linearmente, esse linearmente nos remete a uma reta, né? Então, quando o decréscimo foi linear, né? Quando ele fala que foi linear, ele está nos dizendo que a gente vai ter um gráfico em forma de reta, ok? E se fala que caiu, a reta vai ser decrescente, vai do maior para o menor, ok? Qual desses gráficos aqui apresenta retas decrescentes, né, na primeira parte? Esse gráfico 1 aqui, ó, não apresenta uma reta decrescente, a inclinação aqui é 0, né? Essa reta segunda aqui é decrescente, mas a primeira é constante. Por que que ela é constante? Para todo valor de x, então se o x estiver aqui, ó, se o x estiver aqui, o y vai ter esse valor. Se o x estiver lá na frente, o x estiver aqui, ó, vai ter exatamente o mesmo valor, ou seja, a reta não é decrescente, ela é constante, então não pode ser o número 1. O número 2, a gente tem sim aqui uma reta decrescente, né? Então, ela vem aqui, ó, do maior valor de y, então quando o x está aqui no início, o y está lá em cima. Quando o x está mais para frente, o y já diminuiu, ela está diminuindo. Então, é decrescente, pode ser aqui o número 2. Número 3, a gente tem outra reta constante, não pode ser o número 3. Número 4, não temos uma reta, então não é um decréscimo linear. E o número 5, a gente tem aqui uma reta decrescente. Então, pode ser ou o número 2 ou o número 5. Aí, você observa aqui a segunda parte e depois manteve-se constante. Quando fala que manteve-se constante, né? Caiu linearmente e manteve-se constante, essa segunda parte vai ser representada por uma reta com inclinação 0, né? Então, quando o valor se mantém constante, a inclinação é 0. Aqui no número 2, a segunda reta, ó, ela não é constante, ela está positiva, ela está
crescente, né? Então, não pode ser o número 2. De fato, a resposta é aqui o número 5, porque essa reta é constante para todo valor de x. Se o x estiver aqui, o y vai estar aqui. Se o x estiver aqui mais na frente, o y vai estar no mesmo lugar. Se o x estiver lá na frente, o y vai continuar sendo exatamente o mesmo. Ou seja, independentemente do valor de x, o valor de y vai ser o mesmo. É um valor constante. Por isso, a resposta dessa questão era aqui o número 5, certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pode perguntar. Esse tipo de questão é bem tranquilo, mas você tem que saber interpretar, né? Quando fala que é linear, ele nos remete a uma reta. Quando fala que caiu, tem que ver que a reta está diminuindo. Se é constante, a inclinação tem que ser 0. Valeu? Vamos para mais uma questão. Questão de parábola, né? O gráfico T por I representa a variação do índice de poluição diária em Natal, cidade considerada pela NASA como a que possui o ar mais puro das Américas. Isso é verdade ainda? Espero que sim, hein? Da análise do gráfico, considerando-se que o instante inicial t igual a 0, esse instante aqui, ó, t igual a 0, corresponde a 6 horas, pode-se concluir o quê? Então, primeira coisa, esse 0 aqui, na verdade, não vale 0, vale 6 horas, né? O tempo aqui em 0 é 6 horas. Se em 0 é 6 horas, aqui em 5 vai ser 0 mais 5 dá 5, né? 6 mais 5 dá 11. Aqui em 5 vai ser, na verdade, 11 horas, né? Se aqui em 0 é 6 horas, em 10 vai ser quantas horas? 10 mais 6 dá 16 horas, ok? Só incluir aqui no eixo X a informação que o problema deu. Ele falou que 0 era 6 horas. A partir de 0, 6 horas, você consegue determinar que horas eram nesses outros pontos que foram dados. Aí a gente vai para as alternativas. A função índice é I é igual a t ao quadrado menos 11t mais 30. Ou seja, é uma função do segundo grau. Por quê? Porque tem t ao quadrado aqui. Se é uma parábola, de fato, vai ser uma função do segundo grau. Mas a gente tem que observar aqui essa expressão. Por quê? Na função do segundo grau, a gente sabe que o valor de a, ou seja, o número que estiver associado à incógnita elevada ao quadrado, no caso aqui t ao quadrado, qual que é o valor que está associado aqui? É mais 1, né? 1 vezes t ao quadrado dá t ao quadrado. Então, mais 1. O valor de a vai nos indicar se a concavidade da parábola tem que estar para baixo ou para cima. Um truque para você descobrir, né, sobre a concavidade da parábola é desenhar uma carinha assim, ó. Observe que essa carinha desenhada, a parábola é a boca da carinha, está triste. Se a carinha está triste, é porque o valor de A é negativo. É negativo. Tudo que é negativo a gente fica triste, né? Então, a concavidade está voltada para baixo, o valor de A é negativo. Observe que aqui na resposta número 1, o valor de A é mais 1, o valor de A é positivo. Então, essa expressão dada não pode ser representada por essa parábola, ok? Seria se a parábola tivesse com a concavidade voltada para cima, entendeu? Como a concavidade está voltada para baixo, o valor de A tem que ser negativo, então essa função não expressa essa parábola. Vamos passar para a letra B. Para o número 2 aqui, né? Às 16 horas, o índice era 30 ppm. Então, observe aqui, às 16 horas, que aqui no 10, o índice era quanto? O índice era, de fato, 30. Então, está certa essa alternativa. Essa seria a resposta dessa questão. Simples assim, ok? Dúvidas? Se eu tiver dúvidas, lembra? Pode perguntar, não fique com a sua dúvida. Então, você tinha que só notar aqui na primeira alternativa que o valor de A era positivo, sendo que com essa parábola a gente sabe que o valor de A tem que ser negativo. Partiu para a letra B, já achava a resposta. Como esse tipo de questão de interpretação de gráfico é muito comum em concurso, eu vou deixar para você aqui em cima, pode aparecer. Nesse link aqui você encontra outras questões, muitas outras questões de gráficos, né? Então vai ter gráfico de reta, gráfico de parábola para você treinar. Pegue essas questões para fazer, não deixe de treinar, combinado?
Vamos para mais uma questão? Ao cadastrar os 2.000 moradores de um certo bairro, uma equipe constatou que 1.100 eram do sexo feminino, 400 eram crianças do sexo masculino e 800 eram adultos. Com base nesses dados, pode-se afirmar que o número de adultos do sexo masculino era igual a quanto? Bem tranquila essa questão, né? Questão de continha. Olha só, tinham 2.000 moradores. Desses 2.000, 1.100 eram do sexo feminino. Se 1.100 era do sexo feminino, quantos eram do sexo masculino? Basta a gente subtrair o total pelos indivíduos do sexo feminino. 2.000 menos 1.100 dá 900. Então, tinham 900 indivíduos do sexo masculino. Dentro desses 900 indivíduos do sexo masculino, a gente sabe que 400 eram crianças do sexo masculino. Se a gente subtrair, então, as crianças desses 900, vão sobrar as pessoas do sexo masculino que não são crianças, né? Então, vão sobrar os homens adultos, beleza? E é isso que o problema quer saber. Então, vamos fazer 900 menos as crianças do sexo masculino, 400, adultos do sexo masculino, são os 900 indivíduos do sexo masculino, menos as crianças do sexo masculino. 900 menos 400 dá 500. Existem 500 homens adultos. Era essa a resposta da questão número 4 aqui. Beleza? Tranquilinha essa questão, não achou? Se não achou, se teve dúvida, não tem problema. Pode perguntar, pode deixar sua dúvida aqui que eu tento te ajudar. Valeu? Não fique com a dúvida. Agora, se entendeu, larga o joinha no vídeo aí. Vamos para mais uma questão. A Prefeitura do município de Caicó resolveu dar um prêmio de R$ 2.800 a 2 de seus policiais devido ao trabalho feito por eles na comunidade. O prêmio deve ser dividido em partes diretamente proporcionais ao tempo de serviço de cada um deles na prefeitura. Se o primeiro policial tem 8 anos de serviço e o segundo policial tem 6 anos de serviço, então pode-se afirmar o quê? Então, esse problema é um problema de proporcionalidade. Fala que o prêmio será dividido proporcionalmente, uma proporção direta em relação ao tempo de trabalho dos dois policiais. Vamos chamar o primeiro policial de policial A e o segundo policial de policial B. O prêmio do policial A vai ser diretamente proporcional a 8. Por quê? Porque ele trabalha há 8 anos. O prêmio que o policial B vai receber, do segundo policial, é diretamente proporcional a 6, porque ele trabalha há 6 anos, né? Como que a gente transforma esse símbolo de proporcionalidade em um símbolo de igualdade? A gente troca o símbolo e acrescenta, né? A gente multiplica o valor que está aqui depois da proporcionalidade por uma constante, que eu chamei aqui de K, ok? Então, você troca o símbolo e multiplica por uma constante. Então, A vai ser igual a 8K. A mesma coisa você faz com B. Se B é diretamente proporcional a 6, B vai ser igual a 6 vezes uma constante K. Certinho? A gente sabe que o prêmio, o total do prêmio vai dar R$ 2.800. Então, se eu somar o valor que A vai ganhar com o valor que B vai ganhar, a gente vai chegar no resultado de R$ 2.800, concorda? Por quê? Porque o prêmio vai ser dividido entre os dois policiais. Então, somando A mais B, o resultado tem que ser 2.800. O A não é 8K, então onde tinha A eu coloquei 8K. O B não é 6K, onde tinha B eu coloquei 6K. 8K mais 6K dá R$ 2.800. 8K mais 6K dá 14K, né? 8 mais 6 dá 14. Pego esse 14 que está multiplicando, passo para o outro lado, ele vai passar dividindo. Então, K é igual a 2.800 dividido por 14. 28 dividido por 14 dá 2. 0, 0 dividido por 14 dá 0, 0. Então, isso dá 200. K vale 200. Se K vale 200, a gente consegue calcular qual é o prêmio que A recebeu e qual é o prêmio que B recebeu. Basta a gente substituir o valor de K por 200. Concorda? Vamos fazer isso? 8 vezes K é igual a 8 vezes 200. 8 vezes 200 dá R$ 1.600. 6 vezes K é 6 vezes 200. 6 vezes 200 dá R$ 1.200. Então, o primeiro policial recebeu 1.600, o segundo 1.200. Agora a gente vai para as alternativas. A diferença entre os dois prêmios, o que é a diferença, gente? A diferença é a subtração. A subtração entre os dois prêmios é R$ 300. 1.600 menos 1.200 dá 300? Não, 1.600 menos 1.200 dá 400. Está errado.
O primeiro policial deverá receber R$200 a mais que o segundo. Não, o primeiro policial recebeu R$400 a mais que o segundo. O segundo policial deverá receber 1.400? Não, ele recebeu 1.200. O segundo policial deverá receber R$1.000. Mentira, ele recebeu 1.200. Assim, só pode ser a resposta o número 5. O prêmio do primeiro policial é aproximadamente 33% maior do que o prêmio do segundo. Vamos conferir? Para a gente conferir, basta a gente fazer uma regra de 3. A gente vai considerar que o prêmio do segundo policial equivale a 100% e ver qual vai ser a porcentagem referente ao prêmio do primeiro policial. Então, R$1.200, que é o prêmio do segundo policial, equivale a 100%. Assim, os 1.600 do primeiro policial vão equivaler a x. Resolve a regra de 3. 1.200 vezes x é igual a 1.600 vezes 100. Pego o 1.200 que está multiplicando, passo para o outro lado, vai passar dividindo. 1.600 vezes 100 dá 160.000, dividido por 1.200. Corta esses dois zeros com esses dois zeros, vai sobrar 1.600 dividido por 12. 1.600 dividido por 12 dá 133,3. Ou seja, enquanto o segundo policial ganha 100%, o primeiro policial ganha 133%. Então, o primeiro policial, de fato, ganhou aproximadamente um prêmio 33% maior do que o segundo. De fato, a alternativa número 5 está correta. Certinho? Dúvida? Se tiver dúvidas, pode perguntar. Aqui embaixo na descrição do vídeo eu deixei para você o link de uma outra questão que acabou de cair um concurso público com esse mesmo raciocínio, uma questão de proporcionalidade. Dá uma olhada aqui embaixo, beleza? Vamos para a questão 30, chegamos à metade da prova. De acordo com o Detran do Rio Grande do Norte, ainda estão disponíveis os prefixos de placa de automóvel do tipo M com 2 dígitos, né? Se estão disponíveis para a segunda letra X, Y e Z e para a terceira letra A, B, C, D, E, F, G e H, então o número de carros que ainda podem ser emplacados com esse prefixo é qual? Ou seja, todas as novas placas vão começar com a letra M. O que vai variar vão ser a segunda e a terceira letras. Para a gente calcular quantas placas são possíveis, basta a gente observar qual é o número de possibilidades existentes para ocupar qual o número de possibilidades de letras que podem ocupar cada um desses espaços. Como segunda letra, a letra pode ser X, Y ou Z, ou seja, existem 3 possibilidades de letra aqui, né? Para a terceira letra, existem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilidades de letra aqui. Então, o total de possibilidades vai ser o produto, a multiplicação entre essas possibilidades existentes, né? Total de possibilidades é 3 vezes 8. 3 vezes 8 dá 24. Existem 24 possibilidades de novas placas. Essa era a resposta da questão, o número 4. Certinho? Tranquila essa questão, né? Se tiver dúvidas, pode perguntar. Beleza? Se tiver entendido, deixa o joinha, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Manda para alguém agora pelo WhatsApp. Manda. Vamos para a questão 31. Vamos lá? Essa questão tranquilinha também. Você precisava saber a fórmula de juros compostos. Se um funcionário público recebe inicialmente um salário S0 e a cada 2 anos um aumento de 5% sobre o salário anterior, então a lei que define o salário S do funcionário em função do tempo T em biênio é qual dessas alternativas? Então, observa, quando ele fala que existe um aumento de 5% sobre o salário anterior, ele está contando para a gente, o problema está contando para a gente que essa é uma questão que envolve juros compostos. Por quê? Juros compostos significa juros sobre juros. Ele tinha um salário, 2 anos depois aumentou 5%. 2 anos depois desse primeiro aumento, vai ter um novo aumento de 5%. Só que esse novo aumento de 5% não vai ser sobre o salário lá do início, vai ser sobre o último salário dele, o salário anterior. Quando você tem juros sobre juros, você está tratando de juros compostos, né? Qual que é a fórmula utilizada para calcular juros compostos? A fórmula diz que o montante é igual ao capital vezes 1 mais a taxa de juros elevado
ao tempo. A gente tem todas essas informações? Tem. A gente sabe que o montante vai ser o salário S final do funcionário, né? O tanto que ele vai receber. O capital é o salário inicial, o S0, né? A taxa de juros 5%, então taxa de 5%, 5% é a mesma coisa que 5 dividido por 100, 5%, né? 5 dividido por 100 dá 0,05 e o tempo a gente vai chamar de T, certo? Sabendo todas essas variáveis, basta a gente substituir aqui na fórmula, né? Então, onde tiver M, a gente vai colocar o salário S, o salário final S. S vai ser igual ao capital, S0, o salário inicial, vezes 1 mais a taxa de juros, 0,05, elevado ao tempo, certinho? 1 mais 0,05 dá 1,05. Então, a função, a lei que define, né, o salário é S igual a S0 vezes 1,05 elevado ao tempo. Essa seria a resposta da questão, o número 4, certinho? Tranquila essa questão também, né? Só precisava saber a fórmula de juros compostos. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, você encontra outra questão de juros compostos para você treinar. Valeu? Vamos para mais uma questão. Questão 32. Para participar da corrida de jegues, que acontece todo mês de setembro na cidade de São Gonçalo de Amarante, um grupo de turistas deseja contratar um ônibus para transportá-los. A empresa A cobra R$ 120 de taxa fixa e mais 60 centavos por quilômetro rodado, enquanto a empresa B cobra R$ 160 de taxa fixa e mais 40 centavos por quilômetro rodado. Com base nessa informação, pode-se afirmar que a empresa A é mais cara que a empresa B, ou seja, o preço de A é maior que o preço de B, se a distância percorrida for maior ou igual a quanto? Se ele quer saber os casos em que o preço de A é maior que B, mas em referência à distância percorrida, a gente vai chamar a distância percorrida de x, beleza? Consegue visualizar? A gente não sabe qual vai ser essa distância, e é essa distância que a gente quer saber. Então, se é a nossa variável, a gente chama essa variável de x. Qual que é o preço que se paga se você utilizar a empresa A? Você vai pagar R$ 120 fixos, né? Taxa fixa, mais 60 centavos a cada 1 quilômetro rodado. Então, se a distância percorrida for de x quilômetros, você vai pagar o fixo 120 mais 60 centavos vezes essa distância percorrida em quilômetros, vezes x, entendeu? Olha só o preço de B, é o mesmo raciocínio. R$ 150 de taxa fixa mais 40 centavos vezes o número de quilômetros rodados, porque ele paga 40 centavos por quilômetro, certo? Aí o problema que é saber os casos em que o preço de A é maior que o de B, né? O preço de A é maior que o de B. Qual que é o preço de A? O preço de A é 120 mais 0,6x. Preço de A maior que o preço de B. Qual que é o preço de B? 150 mais 0,4x, certinho? Agora é só fazer continha. Vou pegar esse 120 que está positivo, passar para o lado de cá, ele vai passar negativo. Vou pegar o 0,4x que está positivo, passar para o lado de cá, ele vai passar negativo. 0,6x menos 0,4x dá 0,2x, certo? 150 menos 120 dá 30. Pego esse 0,2 que está multiplicando o x, ao passar para o lado de cá, ele vai passar dividindo. Então, você vai ter x tem que ser maior que 30 dividido por 0,2. Nesse caso, você tem uma divisão envolvendo número decimal. Como que a gente resolve divisão envolvendo número decimal? Tem que eliminar a vírgula. Nesse caso, vamos multiplicar tudo por 10. Se eu multiplicar aqui embaixo por 10, tem que multiplicar em cima por 10 também, né? 30 vezes 10 dá 300, 0,2 vezes 10 dá 2. Então, x tem que ser maior que 300 dividido por 2. 300 dividido por 2 dá 150. A distância percorrida x tem que ser maior que 150 km para que o preço de A seja maior que o preço de B. Essa seria a resposta da questão, o número 1. Certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pode perguntar. Não fique com a sua dúvida. Valeu? Vamos para mais uma questão? Essa questão é questão muito tranquila.
Em uma viatura, 4 policiais fazem o policiamento de uma área em forma de um triângulo, cujos vértices são 3 bairros de Natal, como representados na figura. Então, você teria o bairro A, o bairro B e o bairro C. Com base na informação, pode-se afirmar que a área policiada por essa viatura é igual em unidades de área a quanto? Quer saber qual é a área deste triângulo, né? Aqui faltou uma informação que, no meu ponto de vista, é importante. Faltou a informação de que este ângulo aqui seria um ângulo reto. Essa informação seria importante de ser mostrada nesse triângulo, né? Apesar de ele não, o problema não mostrar o que aqui é um ângulo reto, vamos considerar que este ângulo é reto para resolver esta questão, né? Ele quer saber a área do triângulo. Qual que é a área do triângulo? É base vezes a altura dividido por 2. A área do triângulo é calculada multiplicando-se a base pela altura e dividindo por 2. A base é 10, a altura vai ser 8. Se a base é 10, a altura é 8, né? Então, 10 é a base vezes 8, que é a altura, dividido por 2. 10 dividido por 2 dá 5, 5 vezes 8 dá 40. A área desse triângulo é 40 metros quadrados. Essa seria a resposta dessa questão, o número 2, certinho? Dúvidas? Para você ver outras questões envolvendo figuras planas, eu vou deixar para você aqui em cima, pode aparecer. Nesse link você encontra diversas outras questões só de figuras planas, triângulo, retângulo, círculo, né, para você treinar esse tipo de raciocínio. Provavelmente vão ser questões mais difíceis que essa. Então, pega as questões para fazer. Se você conseguir resolver as outras questões, você vai conseguir resolver questões semelhantes a essa no seu concurso. Valeu? Vamos para mais uma questão. Na saída da cidade de Mossoró, uma blitz intercepta um caminhão-baú lotado de caixas retangulares, cada uma com 12 garrafas de mel. O comandante da operação ordenou que o soldado contasse quantas garrafas de mel havia no caminhão. O soldado, inteligentemente, simplesmente verificou que o volume interno do baú era de 36 metros cúbicos e que o volume de cada caixa era igual a 36.000 centímetros cúbicos. Voltou-se ao comandante e disse com toda certeza que o número de garrafas era X. Se o baú estava com a maior quantidade possível de caixas e se a resposta do soldado está correta, 15% de X é igual a quanto? Essa é mais uma questão envolvendo conversão de unidades de medida. Se a gente sabe que o volume do baú é 36 metros cúbicos e que o volume de cada caixa é 36.000 centímetros cúbicos, a gente consegue estabelecer uma relação entre o número de caixas, que é uma relação do número de caixas que estão dentro desse baú, né? Para isso, a gente pode transformar esses metros cúbicos em centímetros cúbicos ou pode transformar esses centímetros cúbicos em metros cúbicos. Nesse caso aqui, eu peguei os 36 metros cúbicos e transformei em centímetros cúbicos, né? Então, a nossa escala, né, metro, decímetro, centímetro. Só que aqui a gente está com tudo elevado ao cubo. Metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico. Para eu passar de 36 metros cúbicos para decímetros cúbicos, eu tenho que acrescentar 3 zeros. Por que 3 zeros? Porque está tudo elevado ao cubo. Se fosse só metro, decímetro, eu acrescentava 1 zero. Se fosse metro quadrado, eu acrescentava 2 zeros. Como é metro cúbico para decímetro cúbico, eu acrescento 3 zeros. De decímetro cúbico para centímetro cúbico, acrescento mais 3 zeros. Então, 36 metros cúbicos é a mesma coisa que 36 milhões de centímetros cúbicos. Esse era o volume total do baú. A gente sabe que o volume de cada caixa era de 36.000 centímetros cúbicos. Então, se eu dividir o volume total do baú pelo volume de cada caixa, eu consigo saber quantas caixas existem, certo? Então, o número de caixas contidas no baú é 36 milhões de centímetros cúbicos, que é o volume do baú, dividido pelo volume de uma única caixa. Como que a gente faz essa divisão? Posso cortar esses 3 zeros aqui, ó. Com esses 3 zeros vai sobrar 36.000 dividido por 36. 36.000 dividido por 36 dá 1.000. Então, dentro do baú existem
1000 caixas. O problema falou que cada caixa tem 12 garrafas de mel. Então, 1000 caixas vão ter quantas garrafas? Cada caixa tem 12 garrafas. 1000 caixas vão ter 1000 vezes 12 garrafas. 1000 vezes 12 dá 12.000 garrafas. Então, existiam 12.000 garrafas dentro desse baú. É isso que o problema quer saber? Não. O problema quer saber quanto é 15% de x, sendo que x é o número de garrafas, né? Então, a gente tem que calcular 15% de 12.000. 15% de 12.000 é 15% vezes 12.000. É o mesmo caso da fração. Lembra que quando eu falei, quando tiver fração de alguma coisa, é a fração vezes alguma coisa, com a porcentagem é igual. 15% de alguma coisa é 15% vezes essa alguma coisa. 15% é a mesma coisa que 15 dividido por 100. 15%, né? Se não gostar de resolver com fração, faz com número decimal. 15% é 0,15, né? Estou fazendo aqui com fração porque dá para a gente simplificar. 15% vezes 12.000, posso cortar esses dois zeros aqui, ó, com esses dois zeros. Vai sobrar 15 vezes 120. 15 vezes 120 dá 1.800. Então, 15% de 12.000 é 1.800. Essa seria a resposta da questão, o número 3. Certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pode perguntar. Lembra, aqui embaixo na descrição do vídeo você encontra outras questões envolvendo conversão de unidade de medida e também porcentagem. Vai lá e pega as questões para treinar. Vamos para a questão 35. Vamos lá? Suponha-se que no município de Parnamirim, a polícia militar mantenha um pasto para alimentar seus cavalos em forma de um trapézio isósceles cujos lados paralelos medem 300 e 600 metros. Se cada um dos lados não paralelos medem 50 metros a menos que o menor dos lados paralelos, então a área desse pasto é igual a quanto? Bom, tem um pasto em forma de trapézio. O problema falou que o lado menor do trapézio, né, os lados paralelos. Quais são os lados paralelos? Esse e esse. O lado menor é 300, o lado maior é 600. Esse lado aqui, ó, não paralelo, mede 50 metros a menos que o lado menor. Se o lado menor mede 300, esse lado aqui mede 50 metros a menos. 300 menos 50 dá 250 metros, certo? O problema é saber qual é a área desse trapézio. Como que a gente calcula a área do trapézio? Você lembra da fórmula? Para calcular a área do trapézio, a gente vai pegar a área é igual a base maior mais a base menor do trapézio vezes a altura dividido por 2. Então, é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Essa é a área do trapézio. Nesse caso aqui, então, a gente tem a base maior? Sim. Tem a base menor? Sim. Só que a gente não tem a altura do trapézio. A altura do trapézio são esses traços que eu coloquei aqui de vermelho, certo? Mas a gente consegue calcular essa altura. Eu sei, então, que ó, esse segmento todo aqui, ó, que está entre as alturas, que corresponde aqui, mede esses 300, né? Se aqui mede 300 e o total mede 600, 600 menos 300 dá 300. Vão sobrar 300 para dividir por aqui e por aqui. 300 dividido por 2 dá 150. Então, aqui tem 150 e aqui tem 150. Se você somar ó, 150 mais 150 dá 300. 300 mais 300 dá o total de 600, que corresponde a esse lado todo, certinho? Aí a gente tem que calcular a altura. A gente pode usar o teorema de Pitágoras, né, para calcular essa altura aqui, certo? Então, o quadrado da hipotenusa, 250 ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos, 150 vezes 150, 150 ao quadrado, mais a altura ao quadrado. 250 vezes 250 dá 62.500. 150 vezes 150 dá 22.500, mais h ao quadrado. Pego esse 22.500, que está positivo, ele passa para o outro lado negativo. 62.500 menos 22.500 dá 40.000. 40.000 é igual a h ao quadrado. O h vai ser, então, a raiz quadrada de 40.000. Sempre que você tiver a potência aqui, essa potência passa para o outro lado como raiz. Se é h ao quadrado, vai passar para o outro lado como raiz quadrada. Raiz quadrada de 40.000. Como que você resolve raiz quadrada de 40.000? Se não souber de cor,
Você pode ir por tentativa ou pode fatorar o 40 mil. O fato é que você vai chegar que a raiz quadrada de 40 mil vai dar 200, certo? Se tiver dúvidas de como eu fiz raiz quadrada de 40 mil, pode me escrever, deixa sua dúvida aqui embaixo nos comentários que eu te ajudo, tá? Mas é tranquilo, não é? Então, a altura vale 200, certo? Se a altura vale 200, agora a gente já consegue calcular a área do trapézio, porque a gente já tem todas as medidas, né? Então, a área vai ser a base maior, 600, mais a base menor, 300, vezes a altura que a gente calculou, 200, tudo dividido por 2. 200 dividido por 2 dá 100. 600 mais 300 dá 900. Então, a área é igual a 900 vezes 100. 900 vezes 100 dá 90 mil. 90 mil metros quadrados. Essa seria, então, a resposta dessa questão, o número 1. Certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, lembra, pode me escrever, deixe sua dúvida aqui embaixo nos comentários. Se você acessou aquela playlist que eu deixei na questão anterior de figuras planas, você vai ter outras questões para treinar, envolvendo, por exemplo, a área de trapézio também. Valeu? Vamos para a questão 36, vamos lá? Se no município de Mossoró, que tem, segundo o censo de 2000, 213.841 habitantes, dos quais 14.760 vivem na zona rural, então a população urbana representa um percentual aproximadamente de quantos por cento, né? É uma questão de continha, simples assim. Então, de acordo com o censo, o total de habitantes é 213.841. Na zona rural moram 14.760. Se tem esse tanto de gente aqui na zona rural, quantas pessoas vivem na zona urbana? Basta subtrair 213 mil menos 14.760. 1 menos 0 dá 1. 4 menos 6 não dá. Pega 1 emprestado, 14 menos 6. 14 menos 6 dá 8. Se eu peguei 1 emprestado, aqui não vai ser 8 mais, vai ser 7. 7 menos 7 dá 0. Certo? 3 menos 4 não dá, pega 1 emprestado. 13 menos 4 dá 9. Se eu peguei 1 emprestado, aqui não vai ser 1, vai ser 0. 0 menos 1 não dá, pega 1 emprestado. 10 menos 1 dá 9. Se eu peguei 1 emprestado, aqui não vai ser 2, vai ser 1. 1 menos 0 dá 1. Então, na zona urbana moram 199.081 habitantes, né? Ele quer saber a quantos por cento em relação ao total da população correspondem esses 199.081 habitantes. Então, a gente vai considerar o total de habitantes como sendo 100%, 213.841 habitantes correspondem a 100%, as pessoas que vivem na zona urbana, 199.081, vão corresponder a x%. Resolve a regra de 3. Isso aqui vezes x vai ser igual a isso aqui vezes 100, né? 199.081 vezes 100 dá 19.908.100, dividido por isso aqui, ó, isso aqui que está multiplicando o x, ao passar para o lado de cá, vai passar dividindo. Aí, você tem que fazer essa continha, essa divisão. Como o vídeo já está muito longo, eu não vou mostrar essa divisão aqui no vídeo, mas se você tiver dúvidas de como resolve, né, como faz essa divisão, pode me escrever, deixa sua dúvida aqui embaixo que eu te ajudo a resolver através dos comentários do vídeo, tá bom? Fazendo essa divisão, a gente chega no resultado de 93%, então a população urbana corresponde a aproximadamente 93%. Essa seria a resposta desta questão, ok? Tá entendendo? Se estiver entendendo, lembra, curte o vídeo, deixa seu joinha no vídeo e compartilha nas suas redes sociais. E se não tiver se inscrito ainda, se inscreve, dá a sua força, se inscreve aí, clica aqui na carinha, clica no botão inscrever-se. Valeu? Para ajudar o canal a crescer. Vamos para a questão 37. No campeonato interno de futebol da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, inscreveram-se 32 equipes divididas em 8 grupos de 4 equipes. Sabendo-se que na primeira fase, em cada grupo, todos os times se enfrentam e que em cada jogo são gastos R$60 com arbitragem, pode-se afirmar que o gasto total em arbitragem na primeira fase do campeonato será igual a quanto? Bom, para a gente descobrir quanto será gasto no total, a gente precisa descobrir quantos jogos serão realizados. Então, a gente vai pegar o exemplo de um dos 8 grupos, né?
Eram 8 grupos com 4 equipes. Em um grupo, então, a gente vai ter 4 equipes, a equipe A, a equipe B, a equipe C e a equipe D. Quantos jogos ocorrerão dentro deste grupo, né? Então, na primeira fase, em cada grupo, todos os times se enfrentam. Então, os times que estão dentro de cada grupo vão se enfrentar. Quais os jogos que existirão? A versus B, A versus C, A versus D, B versus C, B versus D e C versus D. Ou seja, existirão 6 jogos em cada grupo, né? Porque aqui não fala que são jogos de ida e volta. Estou considerando que são só vai ser só a ida, né? Então, existe um total de 6 jogos. Se você quisesse resolver por análise combinatória, como a ordem aqui não é importante, o jogo A versus B é o mesmo jogo que B versus A, porque, como eu disse, a gente está considerando só os jogos de ida, não tem jogos de ida e volta, porque ele não mencionou isso aqui, né? Então, como a ordem não importa, a gente vai usar os conceitos de combinação. A gente vai combinar essas 4 equipes de 2 em 2, certinho? Combinação de 4 organizados de 2 em 2 chegaria no mesmo resultado de 6 jogos. Se tem 6 jogos por grupo e tem 8 grupos, quantos jogos ocorrerão no total? Basta a gente multiplicar os 8 grupos pelos 6 jogos de cada grupo. 8 grupos vezes 6 jogos, 6 vezes 8, 48 jogos no total. Em cada jogo, vão ser gastos R$60 com arbitragem. Quer saber o preço total da arbitragem? Eu vou multiplicar R$60 pelos 48 jogos, né? Então, gasto total, 48 jogos vezes R$60. 60 vezes 48 dá R$2.880. Essa seria a resposta dessa questão, o número 1, certinho? Dúvida? Se tiver dúvidas, pode perguntar, não fique com a dúvida. Vamos para a questão 38. Essa questão talvez seja uma das questões, está entre as questões mais difíceis dessa prova. Numa fase de treinamento, uma tropa policial fazia uma trilha nas redondezas do município de Macau. Cada soldado carregava sacos de igual tamanho e peso. De repente, um dos soldados dirigiu-se a um de seus colegas e disse: "Minha carga está muito pesada." O colega dele respondeu: "Pare de reclamar, pois se eu te der um dos meus sacos, empataremos em número de sacos. Ao invés disso, se me deres um dos teus, levarei o dobro do número de sacos que tu levas." Aqui está o segredo da questão, né? É interpretar essas frases. Deste modo, se o reclamante carrega X sacos e o seu colega carrega Y sacos, então 2x mais 3y é igual a quanto? Bom, vamos interpretar o que diz isso aqui, né? Então, tem o reclamante e o cara que respondeu, né? Tem o colega e o reclamante. O colega falou: "Se eu te der um dos meus sacos", ou seja, o colega vai repassar um saco, "empataremos em número de sacos", ou seja, o número de sacos do reclamante vai ficar igual ao número de sacos do colega, né? Então, quando o colega repassa um saco, se o colega carregava Y sacos, ele repassou um para o outro, agora o outro ele vai carregar Y menos 1. Consegue visualizar isso? Ele tinha Y sacos, o colega tinha Y sacos de igual peso, né? Não fala saco de quê? Ele tinha Y sacos lá. Ele deu um para o reclamante. Se lhe desse um, ele ia ficar com Y menos o saco que ele repassou, né? E quando ele repassar, o número de sacos que ele vai ficar vai ser igual aos sacos que o reclamante vai ter, né? Então, ó, se eu te der um dos meus sacos, empataremos, ou seja, o número vai ficar igual, certo? Se o reclamante tinha X sacos, agora ele ganhou mais um, então ele vai ficar com X mais 1, entendeu? Então, o colega vai ficar com Y menos 1, o reclamante vai ficar com X mais 1. Esses números de sacos vão ser iguais, por quê? Porque eles empatarão em número de sacos, entendeu? É complicadinho mesmo, mas
Essa expressão é obtida a partir da interpretação dessa frase aqui. O colega repassou um saco, sendo assim, ele ficou com um saco a menos. O reclamante recebeu um saco, então ele ficou com um saco a mais, ok? Na segunda parte, se me deres um dos teus sacos, então, se o colega receber um saco do reclamante, o colega levará o dobro do número de sacos do reclamante. Então, quando o colega recebe um saco, ele fica com 2 vezes o número de sacos do reclamante. Então, se o colega recebeu um saco, se ele tinha Y, ele vai ficar com Y mais 1. Essa quantidade de sacos vai ser igual ao dobro, 2 vezes, a quantidade de sacos que o reclamante agora tem. Quantos sacos o reclamante agora tem? Ele tinha X, ele deu 1 para o colega, então ele vai ter X menos 1. E vai ter o dobro, 2 vezes X menos 1. Então, montar essas duas expressões era o segredo para você resolver essa questão. Não é tão fácil como as outras questões anteriores dessa prova, certo? Agora a gente vai trabalhar com essas duas expressões. Vou trabalhar com essa aqui de cima, ó. Eu tenho y menos 1 é igual a x mais 1. Vou pegar esse menos 1, passar para o lado de cá, ele vai passar com mais 1. Então, vou ficar com y igual a x mais 1, ou seja, y é igual a x mais 2. Se eu sei o valor de y é x mais 2, aonde tiver y aqui embaixo, eu posso substituir. Esse y eu posso substituir por x mais 2. Vamos fazer isso? Então, eu vou ter y, ou seja, x mais 2, esse valor aqui, mais 1 é igual a 2 vezes x mais 1. Multipliquei o 2 por tudo que está aqui dentro dos parênteses. 2 vezes x dá 2x, menos 2 vezes 1 dá 2, certo? Aqui eu tenho 2 mais 1, 3, né? Isso vai ser igual a 2x menos 2. Peguei esse x, que está positivo, passei para o lado de cá, ele vai passar negativo. Peguei esse menos 2, está negativo, ao passar para o lado de cá, ele vai passar positivo. Então, vou ficar com 3 mais 2 é igual a 2x menos x. 2x menos x dá x. 3 mais 2 dá 5. Então, x é igual a 5. Se eu sei o valor de x, eu consigo achar o valor de y. Onde tem x, eu coloco 5. Então, y é igual a 5 mais 2. 5 mais 2 dá 7. A gente sabe o valor de x e sabe o valor de y. O problema é saber quanto vale 2x mais 3y, né? 2x mais 3y vai ser 2 vezes x, 2 vezes 5, mais 3 vezes y, 3 vezes 7. 2 vezes 5 dá 10, 3 vezes 7, 21. Se você tem multiplicação e soma, resolve primeiro a multiplicação, tá bom? 2 vezes 5, 10, 3 vezes 7, 21. 10 mais 21 dá 31. Então, 2x mais 3y é igual a 31. Essa era a resposta desta questão, entendeu? Dúvidas? Se tiver dúvidas, lembra, pode perguntar. Não se preocupe, essa questão talvez seja a questão mais difícil dessa prova, tá? Então, precisava interpretar essas frases para construir essas duas expressões. Esse é o segredo. Então, pause o vídeo, leia, releia, tente entender com cuidado o que diz este enunciado aqui. Valeu? Vamos para mais uma questão? Está acabando. Num quartel, para fins estatísticos, foi tirada uma amostragem das massas corporais de policiais com os seguintes resultados em quilos: 72, 74, 77, 78, 82, 84 e 91. Desse modo, a massa corporal média foi igual a quanto? Essa é uma questão de média aritmética. Quer saber qual é a média aritmética das massas dos policiais? Como que a gente calcula a média? A média é calculada somando-se os termos e dividindo essa soma pelo número de termos. Então, nesse caso, a média vai ser igual à soma das massas, de todas as massas, dividido pelo número de policiais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 policiais. Tá? Se a gente somar todos esses números, a gente vai chegar em 558. Então, a gente vai fazer 558 dividido por 7. 558 dividido por 7 dá 79,71 quilos. Essa seria a resposta dessa questão, o número 3. Bem tranquila, bem direta essa questão. Você precisava saber o conceito de média e depois fazer continha.
Para você treinar questões de média, dá uma olhada nessa playlist que vai aparecer aqui agora, beleza? Onde você encontra só questões envolvendo média aritmética, mediana, moda, tá? Mais questões de média aritmética para você treinar, beleza? Agora a gente vai para a última questão dessa prova, outra questão de conversão de unidades de medida. Sabes que 1 hectare é equivalente a 10.000 metros quadrados, ou seja, a 1 quadrado de lado 100 metros. Se os 800.000 habitantes da cidade de Natal fossem uniformemente distribuídos nos 172 km² da área da cidade, então é correto afirmar que em cada hectare deveriam morar aproximadamente quantas pessoas? Bom, nesse caso, então, a gente tem unidades de hectare, de metro quadrado e de quilômetro quadrado, certo? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar 1 hectare, que é 10.000 metros quadrados, e converter em quilômetros quadrados. Para quê? Para a gente poder relacionar os hectares com a área da cidade e o número de habitantes. Então, na nossa escala, a gente tem quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro. Só que está tudo elevado ao quadrado. Como que a gente faz para passar daqui para cá? Se não tivesse elevado ao quadrado, a gente andava com a vírgula uma casa para a esquerda, certo? Mas como está elevado ao quadrado, a gente vai andar 2 casas para a esquerda. Então, 10.000 metros é a mesma coisa que 100 decâmetros quadrados. 10.000 metros quadrados é a mesma coisa que 100 decâmetros quadrados. Corta mais 2 zeros para ter hectômetros. Corta mais 2 zeros, chegando a 0,01 quilômetros quadrados. Então, você vem andando com a vírgula de 2 em 2 casas. Por quê? Porque está elevado ao quadrado, ok? Então, 1 hectare é a mesma coisa que 0,01 quilômetros quadrados. Aí, o problema fala que os 800.000 habitantes vão ser distribuídos em 172 quilômetros quadrados. Então, 1 hectare, 0,01 quilômetros quadrados. 800.000 habitantes vão ser distribuídos uniformemente em 172 quilômetros quadrados. Como ele quer saber quantos habitantes vão morar em cada hectare, a gente vai colocar que X habitantes vão morar nos 0,01 quilômetros quadrados, que equivalem a 1 hectare, certinho? Mais uma regra de 3 para a gente resolver. 172 vezes X vai ser igual a 800.000 vezes 0,01. Lembra, se você tem 0,01 aqui, multiplicando isso aqui, basta você andar com a vírgula que está aqui, 2 casas para a esquerda, ficando com 8.000. Pego esse 172 que está multiplicando x, ao passar para o lado de cá, vai passar dividindo. Então, x vai ser igual a 8.000 dividido por 172. 8.000 dividido por 172 dá exatamente 46,5 habitantes por cada hectare. Essa seria a resposta da questão, né? Como não existe meio habitante, então você vai considerar 46 habitantes, ok? Sendo a resposta o número 5, 46 pessoas, certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pode perguntar. Dúvidas, não fique com dúvida para essa ou para qualquer uma das questões que eu resolvi com você nesse vídeo. Não fique com sua dúvida. Se curtiu as explicações, larga o joinha no vídeo. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, por favor. Então manda para alguém, manda pelo WhatsApp, coloca no Facebook, no Twitter, no Instagram, onde quer que seja. E se inscreve aí no canal para dar a sua força, beleza? No mais, eu te desejo bons estudos e te vejo numa próxima. Tchau, tchau!